Olá, queridos! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa lição interativa. Eu sou Evelyn Gessner, diretora do Departamento de Adolescentes aqui da Surig, e a nossa convidada... Audrey. Audrey, tudo bom contigo? Tudo bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Quase 18. Quase 18. Exatamente. E aí, você já pensou no que você quer ser? Eu quero ser dentista, fazer odontologia. Olha só que chique. Então, se eu precisar de ajuda com o meu sorriso, eu já sei com quem eu vou contar. Muito bem. Olha só, na nossa lição de hoje, a lição de número 8, Daniel ora pelo seu povo, nós temos um verso muito interessante em Daniel 9:17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Esse verso faz parte da oração que Daniel fez. É uma oração muito bonita. Inclusive, falando de oração, nosso primeiro tópico é a importância da oração. Audrey, você tem o costume de orar? Sim. Como costuma ser suas orações? Quando foi que você lembra de quem te ensinou a orar? Meus pais. Seus pais? Eu não lembro exatamente de quem foi não, mas eu suponho que foram eles também. Eles sempre diziam que era pra mim agradecer, pedir o que eu queria e depois terminar. Terminar. É basicamente isso. Eu acho que foi essa é a minha estrutura também. Eu agradeço as coisas boas que Deus fez, as coisas que eu reconheço como bênçãos vindo dele. Depois eu peço o que eu quero, o que eu preciso. E aí eu termino. Eu acho que é exatamente isso. Acho que essa é a base para todas as orações. Concordo. E aí a gente vai para a nossa primeira pergunta. Daniel estava estudando, as escrituras, inclusive especificamente as palavras de Jeremias. E aí, o que ele fez quando ele terminou de estudar? Ali em Daniel 9:3 fala que ele ficou em jejum e estava usando um pano de saco e coberto de cinzas. Isso é interessante porque esse conjunto de oração e súplica, jejum e pano de saco coberto de cinzas significava que ele estava em luto. Na época de Daniel era assim que as pessoas demonstravam luto. Hoje a gente veste uma roupa preta, toda preta normalmente, se bem que a roupa preta também tem outros usos e dependendo do ambiente, mas quando a gente está de luto a gente procura uma roupa bem escura, de preferência preto, e naquela época quando alguém estava muito, muito, muito triste, era esse conjunto de coisas que eles faziam. Então, o jejum, eles paravam de comer, inclusive alguns, eles paravam de comer e beber por algum determinado tempo. Então, era realmente assim uma tristeza, uma angústia tamanha que eles estavam passando, além do pano de saco e as cinzas na cabeça. E como é que Daniel inicia essa oração? Ele começa confessando todos os seus pecados. Entendo. Mas por que Daniel, a quem seus inimigos chamavam de irrepreensível, e quem Deus chamava de muito amado, confessou seus pecados e os pecados do povo? Porque ele sabia que se ele pedisse perdão a Deus, como diz no final do verso, ele perdoaria seus pecados e curaria sua terra. Então a gente vê aqui que Daniel, por mais que ele tivesse essa reputação de ser irrepreensível, ele fez isso também para interceder pelo seu povo. Então ele pediu perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, mas também pelas falhas do seu povo, porque ele estava se apresentando como aquele que intercederia pelo povo de Israel. E aí ele sabia que o povo de Israel tinha algumas falhas, e aí ele falou, tá, mas eu vou pedir pelo povo de Israel, e se eu tenho alguma coisa que eu não estou sabendo? E se eu estou tendo dificuldade com alguma coisa, ou então o padrão de Deus é tão santo, que, poxa, e se de acordo com o padrão de Deus eu ainda não estou onde eu deveria estar? Então ele começa a oração pedindo perdão pelos seus próprios pecados. Aqui no Você Sabia a gente tem algumas coisas, uma estrutura. Inclusive, Audrey, você percebeu que ela tem um passo aqui que a gente não está colocando na nossa? Olha só, temos o que melhorar nas nossas orações. Então, primeiro aqui fala sobre agradecer, pedir perdão e aí sim fazer o pedido sobre as coisas que a gente está precisando. Interessante, vou implementar.
E aí, então, a gente vai para o nosso segundo tópico, a prece do coração. Audrey, depois de agradecermos ao Senhor por toda a sua bondade para conosco, sobre o que devemos orar a seguir? Devemos confessar nossos pecados, pedir perdão a Deus para que Ele nos perdoe. Tá, e aí se eu falo para Deus assim, Jesus, perdoa os meus pecados, e aí eu começo a minha lista de coisas, é a melhor maneira? Não. Você sabe qual é a melhor maneira? Então vamos aprender. Ela acabou de me olhar assim com uma cara de tela azul, então vamos lá. O melhor jeito é a gente ser específico. Sabe quando alguém te irrita? Realmente assim, pisa na bola com você, aí a pessoa chega assim, olha, se eu te ofendi, me perdoa? Não foi do coração. Não foi do coração. Agora, se ela chega e fala assim, olha, tal dia eu falei tal coisa, eu queria pedir desculpa porque eu imagino que isso te chateou. E não foi essa a minha intenção, então, perdão. É diferente, né? Você sente mais sinceridade. Então, é isso aqui que a gente precisa entender. Quando a gente vai pedir perdão a Deus, tudo bem a gente não lembrar de tudo, né? Porque a gente falha e aí às vezes a gente nem sempre lembra de tudo que a gente fez. Mas das coisas que a gente sabe, é importante a gente ser bem específico. Deus, me perdoa porque eu fui impaciente com fulano de tal. Os meninos aqui da gravação também estão enchendo a paciência. Aí, uma das coisas que eu falaria com Jesus é, Jesus, desculpa que, né, eu perdi a paciência com eles e aí eu falei umas coisas que eu não devia, mas enfim, aí é isso que eu falaria na minha oração, para ser bem específico, sabe? E então, a gente precisa fazer a nossa oração, mas a gente precisa ter uma certeza. Qual que é essa certeza, Audrey? Pergunta B do segundo tópico. Aquele Deus que ouviu a oração de Daniel ouvirá a nossa quando formos a Ele em contrição. Nossas necessidades são igualmente urgentes, nossas dificuldades são igualmente grandes e precisamos ter a mesma intensidade de propósito. E com fé lançar nosso fardo sobre o grande portador de fardos. Quer dizer que nós humanos, nós temos a mesma importância do que a oração de Daniel. Olha só, porque quando a gente compara a nossa vida com Daniel, muitas vezes a gente acha dele mais perfeita do que a nossa. E uma outra coisa que, mas como você mencionou, a oração de Daniel é tão importante quanto a minha, quanto a sua. Então, a gente pode ter a certeza de que a nossa oração será ouvida. E uma outra coisa que me chama a atenção também é que quando a gente, e está escrito na Bíblia, aqui o verso não foi mencionado, né? Mas quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor ouve a nossa confissão e Ele perdoa os nossos pecados. Então, a partir do momento que eu confessei os meus pecados de maneira específica, de maneira sincera, eu posso me descansar na certeza de que Deus me perdoou. E aí eu não preciso ficar remoendo aqueles pecados. Nossa, mas eu fiz isso, e aí eu fui inútil porque eu fiz aquilo. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Se eu já pedi perdão para Deus, passou. Pecado é pecado. E a vida continua. Mas além da confissão dos pecados, existe uma outra coisa que é muito importante, né? Que é o arrependimento. Bom, como é que Daniel descreve seus pecados e os do seu povo? Ele estava chateado com o Senhor por tê-los punido? Ali em Daniel 9, 7 a 12 fala: Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Então, do que você leu, você acha que ele estava chateado porque eles estavam sendo punidos? Pelo contrário, ele reconheceu o erro e pediu perdão por ele e por todo o povo dele. Exatamente. Então, ele sabia que Israel tinha errado. Quando a gente lê a Bíblia e vê o que eles estavam fazendo antes do cativeiro, a gente percebe que realmente eles não estavam ajudando e colaborando. E aí, aqui ele não estava chateado com Deus por ter recebido a punição por aqueles erros. Da mesma maneira, quando nós somos corrigidos, por mais que não é agradável, você gosta de ser corrigida? Não. Eu também não gosto, não. Eu prefiro não ser corrigida.
Mas quando eu erro e alguém me fala, poxa, você podia ter feito melhor, você podia ter feito isso aqui de outro jeito, quando é verdade, o que eu vou fazer? É verdade. Então, da mesma maneira que Daniel não estava chateado com os pecados, com a punição dos pecados do povo de Israel, a gente precisa entender que quando as coisas ruins acontecem como consequências das nossas ações, são simplesmente consequências do que nós escolhemos ou às vezes deixamos de escolher. E agora, se a gente percebeu que pisou na bola, se nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados, o que o Senhor fará por nós? Se formos disciplinados agora, no futuro, como diz no verso, produziremos fruto de justiça, ou, por exemplo, não erraremos mais, porque já erramos no passado. É verdade. E quando a gente pensa que a punição, né, a correção é uma das ferramentas do Senhor, por que Ele nos repreende e nos disciplina? É uma ferramenta de educação. Realmente, é uma ferramenta que Deus usa para nos ensinar. Porque, olha só, vamos supor, eu tô no escuro, né? Eu não sei por onde eu tô andando e eu não estou conseguindo ver. E aí eu percebo pelo desnivelar do chão que eu tenho dois caminhos ali. Sabe quando você já andou naqueles sinais dos cegos? E aí você sente a diferença no chão. Você já viu? Aí eu tô ali, eu sinto que tem dois caminhos, um indo pra lá, o outro indo pra cá. E aí conforme eu penso e eu olho assim, eu vou por aqui. E aí conforme eu vou chegando aqui, eu vou sentindo um cheiro horrível, um cheiro muito, muito, muito horrível, sabe? Aquelas assim de tipo esgoto, lixo, essas coisas. Eu vou continuar? Não. Ótimo. Aí eu volto e vou para o outro caminho. É basicamente isso que Deus faz, porque quando a gente faz escolhas na vida e aí a gente percebe que elas não estão dando certo, que não é uma boa ideia, é que Deus usa as punições, as consequências, as repreensões, aí eu vou percebendo que, olha, é melhor eu ir por esse caminho, é melhor eu voltar a ir por esse caminho. Então, Deus usa a punição, a repreensão, a disciplina para nos ensinar qual é o verdadeiro caminho, qual é o melhor caminho, até mesmo quando a gente não escolhe ele. Então, como é que Deus vê os cristãos que se sentem melhores ou mais sãos do que os outros? Ali em Isaías 65:5 fala que esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Eu acho que Jesus não gosta desse povo, não. É. Aqui a gente percebe um dos caminhos que não são bons pra gente seguir. E logo, logo Deus manda a repreensão, né? Ele fala assim, essa gente é fumaça no meu nariz. Você já sentiu fumaça? Já. Você gostou? Não dá pra respirar. Ah, tá, eu também não. É uma coisa muito desagradável e desconfortável e você começa a ficar sem ar. Então, realmente é uma coisa que incomoda bastante. E aqui Jesus fala que esse tipo de gente que se acha superior, melhor do que os outros, cansamento, entende? E interessante que essas pessoas que se acham melhores do que os outros, que são arrogantes, sabe uma pessoa arrogante? Sabe que no fundo, a psicologia diz que no fundo, muitas vezes elas são só inseguras? Por quê? Quando alguém acha que ela é melhor do que todo mundo, quando ela se porta dessa maneira, na verdade ela está tentando compensar, porque no fundo ela tem a consciência de que ela nem é tudo isso, mas em vez de reconhecer isso e ser uma pessoa decente e legal, ela se torna uma pessoa 3 vezes mais chata para que tentando encobrir isso. Então ela fica falando que ela é melhor, que ela é a única pessoa que pode resolver os problemas, na tentativa das outras pessoas não perceberem o quão descapacitada ela é. E é por isso que Jesus fala que esse povinho é só encheção de paciência. Agora, qual que é a única atitude que pode nos ajudar a vencer esse orgulho? O batismo do Espírito Santo. É isso mesmo. Ali na notinha fala que o batismo do Espírito Santo dissipará as imaginações humanas, quebrará as barreiras que eu construí e interromperá o sentido de que eu sou mais santo do que tu. Exatamente. Aí você me olha assim e fala assim, poxa, Evelyn, mas você acabou de falar que essa arrogância vem de uma insegurança. E aqui a lição agora tá falando de orgulho. Tipo, não parece que tá tudo colando. Mas na verdade tem tudo a ver. Porque a pessoa, quando ela é humilde
E a gente precisa entender que humildade não é pensar menos de você, ou seja, se rebaixar, se diminuir, mas é pensar menos em você, pensar mais no outro, né? Essa é a verdadeira humildade. Quando a pessoa é humilde e ela percebe que ela tem uma falha, que ela não consegue, em vez de ser prepotente e arrogante e procurar baixar todo mundo, né, rebaixar as pessoas, ela vai simplesmente reconhecer. Então, por isso que a insegurança, muitas vezes, é simplesmente uma demonstração de orgulho, porque se você não fosse orgulhoso, você ia aceitar que você não é tudo isso, ou naquela área não é a sua praia. E tá tudo bem, não é que todo mundo tem que ser top, maravilhoso, excelente em todas as áreas da vida. Eu mesmo tenho áreas que eu não consigo, aí eu peço ajuda e tá tudo bem. Agora, se eu for sair na presunção, na arrogância, aí eu vou estar precisando do batismo do Espírito Santo, que aí ele vai entrar no meu ser, fazer o trabalho dele e me ajudar a ser santificado. Santificado é estar mais parecido com Jesus, que é o nosso objetivo, ou pelo menos deve ser o objetivo de todo cristão. Mas voltando a Daniel, né, a sua oração pelo seu povo, intercedendo por eles e pelos pecados deles, cite os dois braços, aqui já no quarto tópico de Deus responde à oração, cite os dois braços que Daniel usou e que também devemos usar para que nossas orações sejam respondidas. Ali na notinha fala que os dois braços são fé e oração, são os dois braços, que o homem mortal pode usar para prender-se ao braço do amor infinito. Olha só. A oração a gente já destrinchou bastante, né, do que seria, de como ela deve ser, de quais são os passos e etc. Mas e a fé? O que é a fé para você, Aldrin? Acreditar em algo que eu não consigo ver. Excelente explicação. A partir do momento que a gente entende que algo é importante e necessário a ser acreditado, por mais que a gente não possa tocar, que a gente não possa ver, por exemplo, Deus, eu não consigo ver Deus, adoraria ver Deus, mas eu não consigo ver Deus, mas eu reconheço a sua existência através das coisas que acontecem na minha vida. Então, quando eu escolho ter fé, por mais que eu não esteja vendo ou sentindo, então eu estou me colocando nessa posição para que Deus me responda e me demonstre o seu amor infinito. Inclusive, alguma vez você já questionou a veracidade da Bíblia? Tipo, mas será que realmente vale a pena acreditar na Bíblia? Já, mas daí eu pensei bem e, faz muito sentido ser tudo verdade. Eu também já pensei assim na Bíblia, eu falei, gente, mas será que é tudo isso mesmo? Aí o que eu pensei? Vamos supor que eu estou fazendo tudo que a Bíblia manda. Olha, eu estou honrando o pai e mãe, eu estou tratando bem o próximo, eu estou me respeitando, eu estou sendo um ser humano decente e legal. Agora vamos supor o contrário, que eu não estou fazendo nada do que a Bíblia fala, mas a Bíblia, tudo que tiver lá é verdade verdadeira. Você lembra do final? Então, aí não compensa, né? Aí foi isso que eu pensei, olha, se não for verdade, eu tô sendo uma pessoa decente e legal. E se for verdade e eu tô fazendo tudo, eu vou me dar bem. Então, vamos por esse caminho aí que eu acho menos problemático. Agora, enquanto Daniel concluía a sua oração, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Ali no final da notinha fala que Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava. A hora do sacrifício da tarde. Ele recebeu a visita do anjo. Você ia gostar de receber uma visita de um anjo? Com certeza, mas... Mas? Por que ele viria? É sempre importante esse ponto. Importante. Não, é um ponto muito importante. Por quê? Porque se ele vem me dar repreensões, falar que eu tô errada, me fulminar, aí eu não sei se eu quero receber a visita dele. Agora, se ele vem me dar uma boa notícia, me explicar um negócio importante, eu ia gostar. Nossa, aí agora eu fiquei pensando, faz todo sentido aquele pessoal na Bíblia que fala assim, vocês já perceberam que na Bíblia, sempre que tem um anjo, alguma coisa assim, muitas vezes eles falam, não temos? Mas por quê? Aí eu me dei conta, é porque o pessoal tava com medo, porque tipo assim, moço, por que você tá aqui? É pro bem, é pro mal, agora eu tô com medo. Fez sentido. E então, no nosso quinto tópico, antes de chamar, a gente tem um pouco mais sobre o que o anjo Gabriel falou a Daniel a partir desse momento da conclusão da oração de Daniel. Qual foi o propósito da visita mesmo? Ele estava vindo por bem ou por mal?
Ali em Daniel 9:22 fala aqui: Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Olha, ele veio explicar. É porque a gente tem que lembrar que Daniel começou essa oração porque ele percebeu que o cumprimento da profecia de Jeremias sobre o final do cativeiro estava chegando. E então ele queria ter certeza de que o seu povo seria liberado. Então por isso que ele fez toda aquela oração assim: Jesus, a gente já se arrependeu? Ou a gente ainda foi meio cabeça dura e aí a gente ainda está precisando aprender umas coisinhas assim, sabe? E então por isso que ele fez essa oração e aí Gabriel veio falar para ele, veio explicar para ele o que ia acontecer. E quando é que Deus enviou o seu anjo a Daniel mesmo? Na notinha fala que Deus não esperou até o profeta concluir a oração para só depois respondê-la. Ele conhecia as necessidades de Daniel e o desejo de seu coração antes mesmo de orar. No início da oração, ou seja, antes de pedir qualquer coisa, o Senhor já havia enviado Gabriel para responder à prece do servo. Como nosso Deus é maravilhoso. É verdade. Olha, imagina o carinho. Assim que Daniel começou essa oração, ele já mandou um anjo para explicar. Talvez até o anjo estava do lado de Daniel só esperando ele terminar a oração, sabe? Tipo, vai no seu tempo, mas eu já estou aqui. E então a gente vê um pouco sobre o amor de Deus e que Ele realmente quer cuidar da gente. Mas às vezes a gente não está muito interessado, sabe? E um jeito muito fácil da gente perceber isso é olhando o tempo e a qualidade da nossa oração. Conheci uma pessoa que quando ele começou a aprender a orar, ele fazia uma oração assim de tipo 1 minuto no máximo, sabe? Era uma oração relâmpago. Senhor Jesus, muito obrigado por isso e isso, eu quero isso e isso, em nome de Jesus, amém. Tipo, não durava mais do que 1 minuto. E aí, claro, ele estava aprendendo, então faz parte. Mas a vontade de Deus é de que no momento da nossa oração, a gente converse com Ele como se fosse com um amigo. Por exemplo, quando você está conversando com seus amigos, você conversa só 1, 2 minutos? Não. Você tem ligações de horas e horas? Com certeza, é colocar o papo em dia. Exatamente, é isso que Jesus quer também. Então, se a sua oração é parecida com a do meu amigo, assim, de 1 minuto, às vezes nem 1 minuto, lembra, vamos mudar de pensamento? Em vez de ser só uma lista de coisas ou algo assim, começa a ver Jesus como seu amigo. E para isso acontecer, pensa que Ele quer saber exatamente tudo que aconteceu no seu dia. Então você pode falar com quem você estava bravo, com quem você estava triste, coisas felizes, coisas alegres, as coisas que você conseguiu, as coisas que você não conseguiu, conta tudo para Ele e assim você vai construindo uma amizade com Jesus. E aí você vai estar mais próximo dessa fonte do amor. Audrey, foi um prazer te ter aqui. O que você achou de participar da lição interativa? Foi desafiador, mas conforme eu fui respondendo, foi bem legal. Olha, ela gostou. Quem sabe algum dia quem tá ali esteja aqui, né? Tem sempre essa possibilidade. Algum dia pode ser você. É isso aí. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. E nós concluímos a nossa lição 8 e eu espero você na próxima. Tchau, tchau.